Sem enrolação, vamos analisar a final da Libertadores de 2023, Boca Juniors e Fluminense. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Mas antes da gente só vir aqui por palpite, vamos ver o histórico dos últimos 10 jogos, dos últimos 10 anos da Libertadores. Tá? A Libertadores passou por uma reformulação, a partir daqui de 2019 foi um jogo de final única, e aí você vê que são jogos com uma tendência mais under, são jogos mais nervosos, jogos que parte dos times jogam mais retrancados, então a gente vai focar nessa análise aqui dos jogos únicos, tá? Os jogos de ida e volta, a gente vai excluir um pouco dessa análise, porque a gente consegue ver que são jogos de muitos gols, jogos em que às vezes o primeiro jogo é 0-0 e o segundo jogo tem muitos gols, tá? Assim, o jogo único, ele é um pouco interessante para essa nossa análise, tá? Não é uma base enorme para a gente analisar, mas é uma base bastante interessante. Então vamos lá, de 2019, Flamengo e River, primeiro jogo, placar do HT, um gol só do River, e aí segurou, primeiro minuto do gol, 14, tá? 14 do primeiro tempo. Não teve prorrogação por uma questão de um milagre que nos últimos 2, 3 minutos o Gabigol conseguiu fazer 2. E aí vamos. Palmeiras e Santos, 0-0 no primeiro tempo, ou seja, um jogo under no primeiro tempo. O primeiro gol foi no minuto 12 da prorrogação. 2021, Palmeiras e Flamengo, primeiro tempo 1-0, depois o Flamengo empatou e o Palmeiras fechou na prorrogação com o gol do Daverson, tá? E em 2022, Flamengo e Atlético Paranaense, o primeiro gol foi nos acréscimos do primeiro tempo, de novo um jogo under, nervoso, sem prorrogação e terminou 1-0. E aí vamos ver a sequência do Boca e do Fluminense, tá? A sequência do Boca aqui, o Boca na Copa Libertadores, ele mais empatou do que venceu. Tá? O Boca que empatou muitos jogos, venceu apenas 4 e perdeu uma para o Deportivo Pereira. Tá? O Boca é um time que leva para a prorrogação, leva para os pênaltis e vem. O Boca é um time copeiro, querendo ou não, você gostando ou não, é um time muito copeiro e muito tradicional aqui da América do Sul, que diria o maior. Tá? Fluminense, ele vem aqui de mais vitórias, time mais over, né? É um time que tem um poder de reação bastante interessante. O jogo contra o Inter foi sensacional, o poder de reação do Fluminense. E acredito que o Fluminense vai tentar impor o jogo e o Boca vai tentar expor os contra-ataques, tá? Explorar os contra-ataques. O Fluminense só empatou 3, perdeu 2 e venceu todo o resto, tá? É um time que tem muito mais possibilidade de vencer, levando assim pela sequência, do que o Boca. E aí vamos também pro histórico do Fluminense, tá? Fluminense, ele tem 2 pontos por jogo, médio, 1.83 gols e 0.92 de gols sofridos. Fluminense, se você pegar aqui nos últimos 10 minutos, né, Fluminense marca muitos gols. Já com relação a sofrer gols, o Fluminense sofreu mais do primeiro tempo e também no final do primeiro e início do segundo. O Fluminense é um time que não sofre muitos gols no segundo tempo. Se a gente pegar o Boca Juniors tem pontos por jogo 1.58, que é pior, tem gols marcados praticamente um gol marcado, o Boca joga para empatar, e gols concedidos, gols sofridos 0.42, que esse é o Boca, tem uma defesa muito boa na Libertadores. E se você for ver também o Boca, ele tem uma minutagem de gols bastante parecida com o Fluminense. O Fluminense marca muito no final e o Boca também. Só que o Boca, ele tem sofrido muitos gols no minuto 71 ao minuto 80, e o Boca não tem sofrido gols aqui no último minuto, que pode ser um contraste entre o Boca muito no final e o Boca toma muito pouco. E aí a gente analisando aqui a sequência, o mercado tá dando uma odd de favorito pro Fluminense de 2.20, tá? Pro Boca, uma odd de 3.70, para Match Odds é uma odd bastante interessante para você explorar aqui uma flutuação. Mas o que é a tendência? Tá? Esse jogo é você operar a tendência. Por enquanto, no jogo mudar muito, você pode fazer uma assimetria, que é você ir contra o que o mercado precificou no início, tá? Vamos supor que o Boca começa amassando o Fluminense. Aí você tem uma assimetria, você pode entrar de lei Fluminense. Agora, se o Fluminense estiver jogando um pouco melhor, mas sem penetrar muito, essa odd vai segurar. E o mercado já espera um jogo under. 1.55 de under 2,5 FT. Que é o que a gente busca aqui fazer scalping, também tem vídeo no canal, nos primeiros 10, 15 minutos para essa odd derreter um pouco. Essa odd de 1.55, nessa faixa, ela é muito difícil cair, ela vai cair muito pouco. Então assim, você vai tomar um head bastante significativo e se você tomar um gol, mas se nos primeiros 15 minutos não sair nenhum gol, pode ser que você ganhe uns 10 de vantagem. 10. E o que eu acho interessante aqui, que para mim essa odd ainda está errada, talvez no minuto
entrando mais próximo ao jogo, essa odd vai ajustar, é o lei goleada Fluminense. Dificilmente o Boca dos gols. E uma final, normalmente os dois times estão nervosos, querem errar pouco. Um lei goleada pode ser bastante interessante. E o que eu acho interessante aqui também é um lei ambas marcam, mas tudo depende do Fluminense vai jogar, se o Fluminense vai abrir espaço, se não vai abrir espaço. Isso daqui são entradas que a gente deseja fazer no live, não são entradas pré-live. Se você não conhece ainda o canal, a gente analisa esse painel para a gente traçar a nossa estratégia pro ao vivo e a gente não vai entrar nada aqui punter. O que eu gostaria de arriscar aqui seria um lei Boca. Eu não torço pro Fluminense, mas gostaria que o Fluminense seja um time que tem jogado mais bonito, tem merecido. E também gostaria de que fosse um jogo mais over, tá? Para ser uma final um pouco mais legal de ver, as finais bem chatas de ver, tá bom? Se você gostou, deixa um like. Se você like, para quem é inscrito no nosso grupo do Telegram, recebe um PDF desse dia toda semana, a rodada. E aí o link também tá aqui na descrição. Forte abraço, a próxima.